Estamos aqui com o consultor de marketing da Miyashita Consulting e professor da pós-graduação da Faculdade Casper Libero, Marcelo Miyashita. Então, professor, o que você pode falar a respeito do que é marketing de relacionamento? Quero agradecer a oportunidade de poder estar contribuindo aí com a formação e o trabalho de vocês. Você abordou dois assuntos que se complementam: marketing de relacionamento e plano de carreira. Hoje em dia, prestar atenção ao desenho da sua carreira é algo fundamental. Eu digo hoje em dia porque antigamente bastava você encontrar um bom emprego, se dedicar a ele, e lá você teria muitas vezes a sua vida toda de dedicação. Hoje em dia a gente sabe que não é assim. É muito difícil um jovem hoje ter uma carreira de 30 anos num lugar só. Portanto, ele vai ter vários empregos, ou seja, ele vai precisar desenvolver e criar várias oportunidades. Ele vai precisar, portanto, ser conhecido no mercado. Ele vai precisar ter contatos com pessoas, porque as pessoas também vão estar mudando, né? Então, nesse sentido, é importantíssimo ele saber trabalhar o marketing de relacionamento, ou seja, trabalhar profissionalmente os seus relacionamentos associados à carreira. Agora, a grande questão é, sim, a gente tem que se preocupar com a carreira, sim, a gente tem que se preocupar com o chamado network, mas a gente tem que fazer isso respeitando as nossas características, senão a gente vira um robozinho. O que seria network para os nossos ouvintes, professor? Network é um nome pomposo que significa rede de contatos. Todo bom vendedor, né? Aliás, todo profissional que depende de vendas, depende de estabelecer negócios com pessoas, ele trabalha a sua rede de contatos. Ele sabe que o seu maior patrimônio é a sua caderneta, é a sua agenda, né, com telefone, nomes, indicações, porque é ali que está o seu patrimônio, né? Network é isso. Só que hoje todo profissional, não só um vendedor, todo mundo hoje precisa, claro, na medida do possível, saber se vender, né? Claro, respeitando também o limite da sua realidade, a sua ética e a sua moral. Né? Isso tem que estar atrelado à verdade, né? Tem que saber se vender justamente porque a nossa carreira não é mais desenhada através só de um emprego em uma única empresa. Mesmo que isso aconteça numa única empresa, internamente, a gente sabe que a competição é muito grande. Portanto, a pessoa tem que saber construir e manter bons relacionamentos profissionais. Essa é a base do network e é onde o network se intercala com essa gestão de carreira que tem um outro nome, que a gente chama de empregabilidade, ou seja, a sua capacidade de se manter empregável. Eu gostaria que o senhor desse algumas dicas que uma pessoa pode fazer para se tornar empregável. Primeira coisa é ter um plano. E um plano não é algo mirabolante, tá? Um plano é um conjunto de ideias que vai dar norte aos seus desejos e vai estar em linha com seus sonhos. A gente precisa ter planos. E isso não é algo muito comum. Talvez por não ser até uma questão cultural. O fato é que não dá para a gente desenvolver uma carreira e atuar nessa carreira de modo profissional se a gente não tiver alguns objetivos bem claros, definidos. Claro, isso é uma grande dificuldade, porque tentar prever o futuro é uma dificuldade. O que não significa que a gente não desenvolva ou não busque um futuro para nós. Então, o grande desafio é, inicialmente, a gente conseguir tornar mais claro o nosso sonho, ou seja, o que nós queremos ser. A partir do momento que essa resposta estiver bem clara, e não importa que ela seja perfeita,
Hoje você pode ter um objetivo, amanhã você pode ter o outro. Tá? Amanhã você pode mudar, não importa, importa que você tenha um objetivo. Claro, sempre que você tem algo muito claro, com o passar do tempo, você vai ajustando, atualizando, mudando, mas pelo menos você tem uma base para analisar, uma base para verificar, poxa, eu estou no caminho certo ou estou no caminho errado. Então, o principal para a pessoa conseguir construir uma carreira é conseguir definir rapidamente, no seu momento presente, o seu plano. Tudo bem que vai mudar amanhã, tá? Mas tem que ter isso, porque aí você ganha critério. Muitas pessoas não têm esse critério. E por isso é comum acontecer aquela situação engraçada. Às vezes você está empregado num lugar, de repente pinta uma outra oportunidade em outro lugar, para uma outra função, né? E justamente por você não ter um plano, você fica naquela dúvida, meu Deus, eu vou ou eu fico? E como não há algo maior para orientar a sua decisão, a gente acaba tomando a decisão em cima de coisas muito pequenas, tipo salário, tipo localização, tipo conveniência, né? Ou seja, a gente toma decisões em função de fatores do presente e não em fatores associados ao teu futuro, ao teu plano. Por isso, ter plano é fundamental. Estamos aqui entrevistando o consultor de marketing da Miyashita Consulting e professor da pós-graduação da Faculdade Casper Libero, Marcelo Miyashita. Professor, quais são os erros que as pessoas têm em relação ao emprego? O primeiro erro, né, é justamente essa falta de visão estratégica sobre a carreira e sobre a sua atuação profissional. Como eu falei antes, a visão estratégica te dá objetivos, te dá um norte. O segundo erro é o comportamento, está ligado ao comportamento organizacional. Infelizmente ou felizmente, toda grande corporação, ou até mesmo uma microempresa, tem a sua cultura, tem as suas regras não oficiais, né? Tem a sua orientação de crescimento profissional. E muitas pessoas, principalmente no início de carreira, talvez por falta de parâmetro, falta de experiência, acaba absorvendo totalmente a filosofia, a cultura, a visão do local onde atuam. Isso é um problema? Por quê? Porque como a gente vai ter vários empregos, né? A gente está numa realidade onde você não vai ter 30 anos de trabalho numa empresa só, né? Isso pode significar que você vai ter contato com várias companhias, contato com várias organizações, com várias culturas. O que pode fazer, e acontece hoje com muitos profissionais que passam aí, já tem na sua carteira de trabalho 7, 8, 9 empresas, né? Pode fazer essa pessoa perder totalmente o bom senso do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, do que eu faço, do que não faço, o que é bom no trabalho, o que é ruim no trabalho, porque cada empresa tem a sua forma de trabalhar, né? Então, a gente tem que se preocupar muito em não perder o nosso critério. A perda desse critério faz com que nós tenhamos um desempenho muito oscilante, dependendo das condições do local. Hoje, um profissional ele precisa ser muito mais um profissional SA, limitada, né? Quer dizer, hoje um profissional tem que ser muito mais um empreendedor, o que não significa que ele tenha que ter uma empresa, mas ele precisa empreender os seus empregos, né? Do que antigamente. Hoje não dá para você ser um bom profissional hoje, não é só você fazer bem o seu trabalho. Você tem que sim fazer bem o seu trabalho, respeitar os seus valores, ter uma visão crítica com relação à cultura da organização onde você está, justamente para você encontrar melhorias ou até concluir, né, sobre a tua posição naquela organização. Mas a gente tem que se preocupar muito hoje com a nossa empregabilidade. Ou seja, se você está empregado,
Com certeza, e essa é uma verdade triste, é muito mais provável que você perca esse emprego do que você conseguir uma promoção nessa empresa. Uhum. Portanto, e no entanto, as pessoas estão preparadas só para a promoção. Não estão preparadas para perder o emprego. E deixam de mandar currículo. Exatamente. Ou seja, e aí quando essa situação acontece, e infelizmente acontece na maioria das vezes, como a pessoa não se preparou para o desemprego, né, só vai pensar numa nova colocação quando já está fora do mercado. Né? E aí é muito difícil, até porque cada dia que passa, cada mês que passa, torna as coisas mais difíceis. Então, um profissional, ele precisa se preparar, sim, para a promoção, para o crescimento, mas também precisa se preparar para novos ares. O que não significa que ele deva ser antiético ou imoral junto à organização que o emprega. Não. E essa é a grande dificuldade. Ele precisa ser íntegro, ele precisa respeitar o ambiente onde ele atua, né? Ele precisa respeitar os valores desse ambiente, mas também, em paralelo, ele precisa entender que ele é um profissional do mercado e não da empresa. Tem muitos contratantes, tem muitos chefes, tem muitos empresários que não entendem isso. Né? Muitos ainda carregam essa visão até familiar da gestão do empregado. E muitos se sentem mesmo donos dos seus funcionários. Né? E como donos, existe uma propensão a, desde que você faça o que eu peço do jeito que eu quero, né, você está no time. Né? Essa condição pode até fazer a pessoa ficar no cargo, ficar na empresa, mas numa situação cômoda, né? Numa situação conveniente, e muitas vezes a pessoa está lá não por causa da sua habilidade profissional, mas por uma conjunção de fatores não tão claros assim, vamos colocar dessa forma. Tá? O que pode dar uma falsa segurança. E aí um dia o jogo muda e a pessoa não se preparou para isso. Estamos aqui com o consultor de marketing Marcelo Miyashita, da Miyashita Consulting, e ele também é professor de pós-graduação aqui da Faculdade Casper Libero. Para estar finalizando, professor, como as pessoas podem estar se preparando para o desemprego? Primeiro, levando em consideração que essa é uma realidade com maior probabilidade de acontecer. Né? Segundo, trabalhando a sua rede de relacionamentos. A maioria dos empregos são dados por indicação. Indicação não é algo que se pede, é algo que lhe é entregue em função da confiança que alguém depositou em você. Portanto, é algo muito sério. Portanto, esse relacionamento que gera essa indicação com essa carga de reputação, você não constrói na hora que você precisa do emprego. Tá? E é justamente o que todo mundo faz. E perdi o emprego. Olha, Miyashita, me indica aí para alguém. Não é assim que a coisa acontece. Né? A reputação você constrói durante meses, anos. Né? E acontecimentos pontuais, como a necessidade de um emprego, né? Ela pode ser favorecida se a pessoa, antes de querer te indicar, a pessoa gostar de você, gostar do seu trabalho. Então, para se preparar para o desemprego, a gente tem que ter em mente que o emprego, conseguir um emprego não é um acontecimento, não é uma loteria. Mandei um currículo e consegui. Pode ser assim também. E, infelizmente, muita gente depende dessa loteria. E é muito triste a gente depender de sorte para crescer. Então, conseguir um emprego é um processo. É um processo que começa melhor
se a gente se iniciar esse processo enquanto empregado. Se a gente deixar para começar esse processo quando a gente estiver fora do mercado, ou como estudantes, a gente só pensar nisso quando estivermos lá no último mês do 4º ano, né, da faculdade, vai demorar muito mais tempo. Uma coisa que eu quero enfatizar é que, sim, a gente precisa ter uma visão mais realista e mais profissional e mais planejadora da nossa carreira e das nossas relações profissionais. Mas a gente precisa respeitar os valores pessoais. Essa seria a sua mensagem para os nossos ouvintes? Exatamente. A gente não pode, em nome do network, em nome da empregabilidade, né, começar a ser o que não somos, a forçar amizades que não têm condições de existir, né, e pedir coisas para pessoas que não te dão reputação. E tem muita gente maniqueísta por aí. Ou seja, eu sei que rede de relacionamento, rede de contato é importante, então começa a forçar. São aquelas pessoas que perdem o bom senso e forçam a amizade, entre aspas. E tem muita gente que força a amizade. Às vezes não é por mal, tá? Às vezes é por falta de orientação ou até de experiência. Ou às vezes até pelo desespero. Por quê? Porque só deixou para pensar na hora que bateu a necessidade. Não entendeu que emprego é um processo, não é uma loteria. Então, um bom networker, né? Um profissional competitivo é aquele que, acima de tudo, é uma boa pessoa com boas relações pessoais. E isso ele leva para a sua carreira. Perfeito. Conversamos aqui com o consultor de marketing da Miyashita Consulting, professor da pós-graduação da Faculdade Casper Libero, Marcelo Miyashita.